Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, nós vimos a conversão de Saulo no caminho de Damasco, onde mais uma vez o Senhor tornou o mal em bem. Enquanto no seu coração ele ia lá para prender, o Senhor lhe apareceu e transformou a sua vida. Agora nós estamos em Atos, capítulo 9, verso 19. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. E, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Lembra, no versículo 9, dizia que ele estava sem comer há 3 dias. Agora, alimentado, ele ficou com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, espantados, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E não foi por isso que ele veio aqui? Para os levar preso aos principais sacerdotes? Não é que Saulo tinha uma fama, apesar de tê-la, mas é que eles já estavam esperando ele chegar para prender aqueles que pregavam a Jesus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Veja bem, toda aquela determinação para perseguir os cristãos, agora essa mesma determinação era empenhada para provar quem era Jesus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, os desceram dentro de um cesto pelo muro. Ou seja, tiraram Saulo de Damasco por cima do muro. Os que eram perseguidos agora ajudam ele. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Veja, nós estamos fazendo uma leitura contínua, mas aqui o tempo já passou. Quando ele aqui chega em Jerusalém, já havia passado 3 anos da sua conversão. Como que nós sabemos isso? Ele mesmo disse em Gálatas, no capítulo 1, no verso 18. Ele diz assim: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Tá vendo? Já havia passado 3 anos da sua conversão. Vamos continuar a leitura. Então diz assim, que quando ele chegou a Jerusalém, ele procurava se ajuntar aos discípulos, mas todo mundo fugia com medo dele. Eles ainda não acreditavam que ele havia se convertido. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e o Senhor Jesus falou com ele. Contou também que em Damasco ele havia falado ousadamente no nome de Jesus. Então, ele andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Parece que ele foi aceito. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Veja, o texto nos diz que ele falava e disputava também com os gregos, falava ousadamente no nome de Jesus. Provavelmente Saulo discursou na mesma sinagoga em que Estevão fez aquele discurso. E por ele falar assim tão ousadamente, os gregos também procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor
e na consolação do Espírito Santo. Ah, isso merece uma nova leitura. Vou ler novamente. As igrejas tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém.